Vamos lá? É, Antes de ir para o nosso painel aqui, eu vou até contar uma historinha rápida de quando eu vi aqui a apresentação do Ale e do Rogério, eu me lembrei de uma vez, eu tenho uma história longa em desenvolvimento de software no Brasil, né? Comecei a mexer com uma empresa que eu tive, que alguns amigos que trabalharam comigo tanto tempo estão aqui, inclusive conosco, em 2001. E uma vez a gente recebeu, não sei, os mais antigos como eu ainda não boto o cartão que nem o Luciano no estacionamento, mas eu vou lembrar que uma vez a gente leu um texto do Gartner que dizia que 70% do dinheiro investido em desenvolvimento de produto ia pro ralo, lá em 2000 e alguma coisinha. Aí quando eu vejo agora dizer que 80% dos projetos falham, eu lembrei imediatamente desse período e como é que as coisas melhoraram, né, de lá para cá. Como é que se perde menos dinheiro com o desenvolvimento de produto digital, como é que os produtos digitais evoluíram em outro caminho nesse tempo, né? Que é o caminho que tem para mostra como é que a IA tem muita coisa para acontecer para chegar nesse ponto ainda, para poder evitar o desperdício de dinheiro, que é fundamental. Bom, para o painel eu vou chamar a Letícia para conduzir, a nossa Chief Revenue Officer esse nome difícil para caramba da Kigo. Obrigada, Vitor Roma. Boa noite, gente, tudo bom? Sei que tá ficando tarde, vocês aproveitaram um cafezinho, mas eu acho que agora a gente começa a esquentar um pouquinho as nossas discussões. Como o próprio Vitor Roma falou, muito prazer, eu sou a Letícia Murakawa, eu estou Chief Revenue Officer, né? Eu sempre gosto de reforçar, né? A gente sempre está numa posição, né? A gente nunca é ela. E para mim é um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, a gente dedicar um pouquinho de tempo para a gente ouvir o que as pessoas estão dizendo, ouvir empresas que estão estudando, é sempre importante. É sempre importante a gente engajar nas discussões, né? A gente vem falando tanto de IA generativa, as empresas vêm se posicionando, muita coisa é buzzword, mas muita coisa a gente vem com estudos, com fatos relevantes, e a gente vem se moldando e se ajustando. E hoje a gente vai falar especificamente da IA generativa na experiência do usuário, né? Porque quando você fala de IA generativa, eu até estava comentando aqui no café com eles, eu fui no dentista que está usando IA generativa para criar implante dentário e placa de mordida. Então, assim, é real. Mas existem várias vertentes de uso. Algumas são reais, e quando a gente vem para o mundo corporativo, a complexidade muda, né? A necessidade de validação, a ética muda. Então, tem muitas discussões que a gente precisa trazer para a nossa realidade. E aí, eu gostaria de convidar para participar desse painel Rafael Sandini. Ele é o Head de Arquitetura do Banco Digio. A Lê Amazonas, Superintendente de Engenharia e Qualidade da Lelo. E o Edu Amorim, CTO da Núclea. Eu acho que... Obrigado. É muita coisa para segurar, gente. É papel, é microfone, é passador de slide. Aqui está a nossa fotinho. Aqui no cantinho superior vai ter um QR Code para Q&A. Então, depois do painel, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, é o momento, a gente vai abrir um espaço específico para vocês tirarem dúvidas. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Gente, as perguntas são mais complexas que o tema, tá bom? Vamos ver como é que a gente se sai aqui. Aqui, a primeira pergunta eu quero abrir para todo mundo, e eu acho que vale a gente abrir com uma visão do Sandini, do Edu e da Lê. Como vocês acreditam que a IA generativa está transformando a interação dos usuários com os aplicativos e outros canais de contato das empresas? Quais têm sido os principais benefícios observados até agora, especialmente no setor que cada um de vocês atua? Sandini, vamos começar por você? Boa noite, pessoal. Bom, no Digio, no setor financeiro, nós estamos tendo bastante uso de IA, estamos começando a utilizar, né, não bastante, mas começando a utilizar IA, mas para a parte de análise de crédito, análise inicial de onboarding, capturar muita coisa que a própria IA está gerando de fraude e onboarding, principalmente a biometria facial, captura de imagem, tentar prevenir com o próprio uso da IA e também calibrar os dados, como o próprio Ataíde falou, no uso do LLM,
para conseguir ter modelos de crédito e assertividade comparado com os que nós utilizávamos. Muito bom. Ale? Boa noite. Na Lelo, né, uma empresa de benefícios, também uma empresa financeira, né? Então a gente tem usado algumas coisas dentro da companhia, porque a gente quer, quando colocar para o nosso cliente final, ter aí, além da responsabilidade, né, a gente explora bastante, acho que tem vários exemplos não tão bons ali de uso e que a alucinação trouxe até ineficiência financeira, né, e a experiência ruim. Então, a gente está fazendo testes, bastante coisa dentro de casa. Os nossos aplicativos a gente já utiliza, né, de MFA, a parte de autenticação. A gente tem também alguns dentro para os nossos clientes internos, que a gente fala, né. Eu tenho uma das áreas que eu assumi recentemente, é a área de atendimento, uma plataforma funcional de atendimento, e a gente tem um atendimento para fora, mas a gente tem a nossa área comercial. E a nossa área comercial tinha bastante dificuldade de cruzar os nossos clientes, né? Então, como é que começa uma jornada de um mercado de benefícios? A gente tem o RH comprando o nosso benefício, então ele é o nosso primeiro cliente, é um B2B, então ele compra o benefício da Lelo. O nosso segundo cliente é o cliente que usa o cartãozinho, então ele é um B2C, mas ele também é meu cliente. E o terceiro cliente da Lelo são os estabelecimentos que aceitam e que compram também produtos financeiros. E você imagina, uma empresa ali está, né, há muitos anos no mercado, já utilizou de processadoras, né, para fazer o trabalho técnico, tem um pouquinho de dificuldade de ter os dados estruturados como a gente precisa. E a base da IA, principalmente se você quer oferecer isso para o cliente, é o dado. Então, a gente está testando dentro de casa, como eu comentei, para a área comercial, para você conseguir cruzar aquele cliente. Então, quando você aborda aquele cliente de RH ou quando você vai oferecer um outro produto para ele, você saber se ele também é um nosso cliente de estabelecimento, para você fazer ali um pacote ali para ele de, mais atrativo, e se a própria pessoa do RH também é um consumidor, que aí a gente já faz uma abordagem diferente. Então, esse é um dos usos que a gente está fazendo. Muito bom, Ale. Edu? Boa noite, tudo bom? Primeiro só, eu não vou resistir, vou contar só. Hoje apareceu um post que eu li e falei assim, tem um pouco a ver, assim. Falava assim, antigamente se acreditava que a idiotice vinha da falta de informação. Agora está provado que não é esse o problema, né? Então só para quebrar um pouco o gelo. Trabalho na Núclea, então a Núclea ela é muito mais B2B, tá? Ela pertence aos grandes empresas financeiras, inclusive alguma que está aqui. E a gente, como trabalhar mais no B2B, a gente usa bastante inteligência artificial e machine learning, não tanto a generativa. Os nossos casos de generativa acabam parecendo mais parecidos, no sentido de que a gente está trabalhando meio como copiloto, gerando informação para os nossos atendentes, quem atende, conseguir explicar melhor os nossos produtos. O produto mais conhecido nosso é boleto, e esse não precisa de muita explicação, mas quando a gente faz o registro de recebíveis, é algo bem mais complexo, que liga alguém perguntando, mas por que meu gravame, o que é uma sessão, o que aconteceu, por que quando eu fui na Interop não apareceu? Então, assim, aí os casos são mais complexos de explicar. É difícil treinar os atendentes a conhecer com profundidade os produtos, e aí sim a gente está usando a IA generativa, mas a gente não está lançando direto para consumidor final, a gente está copilotando ali, vendo as respostas e vendo se as respostas estão boas ou ruins antes de dar para todos os nossos clientes, mas, de novo, também é no segmento B2B, não é B2C. Eu acho que esse foi o nosso principal propósito, né, de trazer vocês aqui para o painel. E a gente está tentando trazer essa diversidade de visão, né, de um negócio B2B, um negócio B2C, mais focado no usuário, e um mix aqui com a Lelo entre segmentos de negócio. Então, eu acho que a gente consegue aqui explorar todos esses três pilares com pontos de vista diferentes. Muito legal, obrigada, gente. Agora eu vou falar com o Sandini. Sandini, focando especificamente no setor de serviços financeiros, como a IA generativa está revolucionando a jornada do cliente, desde a abertura de conta, de investimentos e também de tomada de decisão de crédito. Você pode compartilhar com a gente um pouquinho como essa tecnologia está sendo adotada na Digio?
Posso sim. Hoje no Digio, na parte de crédito, nós estamos comparando os modelos gerados pela IA generativa com os modelos anteriores utilizados dentro dos padrões de mercado, e vendo se nós temos ganho em eficiência financeira nichando os clientes para a utilização desses novos modelos gerados. Está muito com base nos dados, assim como a Lê nos trouxe, para carregar isso e capacitar a IA para gerar os novos modelos, que acho que é o mais complicador de toda a massa, é como você fazer a sanitização, a higienização dos dados para carregar dentro da IA e colocar os prompts dentro dela. Profissões que não existiam até 2 anos atrás, prompt engineer e outras frentes, que hoje nós estamos tendo dificuldade em buscar no mercado para preparar todo esse contexto dentro do Digio. Além disso, toda a parte de antifraude é um dos pontos que nós utilizamos lá, a IA generativa. Como IA tradicional, nós utilizamos já dentro do motor de crédito há muito tempo. São coisas que nós já estamos fazendo. Para o usuário interno, aí já não com cliente externo, dentro do próprio Digio, nós utilizamos um pouco na parte de atendimento e também na parte jurídica para reporte dos órgãos reguladores. Muitas das respostas nossas de ouvidoria aos reguladores vai numa base de conhecimento, nós subimos todos esses arquivos, os PDFs e todas as respostas para dentro da IA e ela apoia nossos times a responder o órgão regulador, sempre copilotando, assim como o Edu nos trouxe. Legal, muito obrigada, Sandini. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a implementação de IA. A gente sabe que integrar novas tecnologias, como, por exemplo, a IA generativa, é essencial, mas pode ser uma tarefa bem complexa devido aos fatores estruturais, culturais. Alê, você podia compartilhar com a gente quais são os principais desafios que a Alelo enfrenta atualmente ao planejar, ao pensar na estratégia de implantação de IA generativa no pipeline para melhorar a experiência do usuário? Além disso, eu acho que é um ponto importante, olhando o mercado de voucher, quais são os desafios de regulação olhando para esse contexto? Bom, acho que o fato de nos tornarmos IP, recentemente, ela traz até um agravante, um desafio maior para você fazer o uso de IA. Então, como é que a gente está estruturado? Nós temos vários pilares, e um deles é dados dentro da companhia. Então, eu sou head de engenharia de plataformas técnicas como qualidade, mas a gente tem um head de dados. E ele é responsável por fazer o que a gente está chamando de federação. Então, o que é isso? A gente tem até normativa de como a gente pode implementar ou fazer uso ou trazer um parceiro. Porque o primeiro desafio, na minha opinião, e que eu passei nesse último 1 ano e meio, mais ou menos, todo mundo tem um produto de IA para vender para a nossa área de produtos, ou para a nossa área de negócios, ou para a nossa área de atendimento. E aí, se a gente, enquanto tecnologia, falar, não, gente, não pode ser assim, você está sendo resistente ao que está todo mundo usando. Se você faz a pergunta, tá bom, mas você quer sair de onde para onde? Porque tudo a gente precisa medir. Que até o 80% aqui com o Ataíde e o Alê, eu tenho um problema sério com nomes, tá, gente? Eu quero uma IA que fique me lembrando, assim, de nomes, porque eu sou muito ruim de nomes. Eu lembro processos matemáticos depois da faculdade, mas eu não lembro de nomes. Mas acho que é isso, a Alê e a Ataíde. Falou aqui do insucesso e do percentual alto. Quando a gente traz números semelhantes, para quem está ali pedindo para a gente para usar, a gente parece resistente. Então, a gente criou essa estrutura dentro de dados que tem umas regrinhas do que pode ou não fazer. Então, acho que foi o primeiro passo. Mas também a gente não quer centralizar isso numa área de dados, porque como é que a gente vai colher o valor? Porque uma área de, eles já ali, todo o time de cientistas de dados, os engenheiros de dados, eles já têm um desafio de preparar o dado para as pessoas que vão querer usar. Como eu comentei até na minha resposta anterior, a gente tem ali bastante oportunidade, vem trabalhando, já tem pelo menos uns 5 anos, mas ainda tem oportunidade. Então, a gente tem ali o desafio de, o processo é esse, vocês querem utilizar? Então, tá bom, vamos utilizar. E acho que uma outra etapa são as engenharias. Então, como a gente está dividido na Alelo? Antigamente, a gente tinha as engenharias por cliente, e aí a gente viu que a gente estava muito oscilado, que a gente podia fazer realmente um trabalho ali mais focado no cliente, então a gente quebrou em plataformas e temos agora umas 8 engenharias, pelo menos. Então, como que essas engenharias, com a necessidade que aquela área de produtos está trazendo, como se fossem microempresinhas, tomam decisões de coisas ali ligadas à IA ou como a IA pode melhorar a vida do nosso cliente, só que seguindo um caminho e não centralizando,
Então, a gente ainda está no caminho, gente. Eu comentei aqui né, da nossa área. Por sinal, essa IA que ajuda a área comercial chama Alê. Foi uma confusão no começo, porque todo mundo me conhece como Alê Amazonas, então ficou, não é a Alê Amazonas ou é a Alê? Mas né, tem ali a Alê. E a gente também tem outras iniciativas, tá? Então, como a parte de... O desenvolvedor também é um cliente interno, né? Então, a gente tem ali algumas iniciativas de IA generativa para a parte de desenvolvimento. No momento, tudo que a gente testou, a gente não teve um percentual muito alto ou tão alto quanto o que nos foi vendido. Então, é um caminho. E para onde a gente quer alcançar, né? A gente quer chegar um dia de um cliente, quando ele interage tanto com a nossa central como com os nossos aplicativos, a gente conheça tudo sobre ele e consiga oferecer, até sem ele saber que ele precisa daquilo, né? Então, temos um caminho, temos vários testes, mas ainda não estamos no cliente final utilizando. Perfeito. Eu acho que muitas empresas estão no mesmo momento de desafio, de tentar buscar medir e comparar com o momento atual também, né? Eu acho que também é a fase de maturidade que cada um vem adquirindo também. Obrigada, Lê. Edu, a gente sabe que a Núclea tem como foco auxiliar todo o ecossistema financeiro. Como vocês encaram esse desafio de implantação de IA? Né, com o foco na experiência do usuário, na estratégia de longo prazo. Como a Núclea está se posicionando em relação à experiência do usuário e aí o usuário interno, o usuário final? Muito bem. Bom, acho que a gente tem que separar um pouco o propósito de cada IA e aonde ela é boa e aonde não é. Então, assim, você falou de desenvolvimento, eu tenho números bem bons, então a gente pode trocar experiência. Mas vamos lá, eu posso até falar os números. Código novo, 40% de ganho de tempo. Código antigo, 20% de ganho de tempo. Em testes, 90%. Então, a parte de segurança também está usando, porque a área de segurança está começando a utilizar. Agora, a gente já passa pelo Veracode, já não sei o que, quando vem já retroalimenta. Então, esse pedacinho até tá bom. O pedacinho que a gente está entrando agora também é usar a generativa para construir história. Então, a gente percebeu que cada vez que a gente fosse mais para a direita ou para a esquerda, dependendo de como você desenha o squad, mas você consegue ter mais ganhos. Então, assim, você conseguir uniformizar a partir do épico a criação de histórias, o cara tem que escrever um texto. Então, sim, o cara tem que saber português, fazer uma redação e companhia. Mas a partir disso, você consegue gerar os épicos e histórias e você consegue ser mais uniforme nesse processo até para alimentar o gira e tocar o barco. Então, assim, tem bastante ganho que é de eficiência. Então, acho que a primeira coisa, esse foi o mais fácil, talvez foi o mais ululante, foi o que mais fácil implementou. Mais fácil, mais ou menos, né? Você pegar um programador sênior e falar para ele, você vai usar agora IA, não foi exatamente um processo tão tranquilo, você tem que convencê-lo. Assim, aí, obviamente, para o teste, todo mundo falou, beleza, porque isso é chato pra caramba para fazer, então, ótimo, vou usar para teste. Usar para codificar foi um processo um pouco mais de puxa, estica, vai. Mas, de novo, código novo, aí quem programou no passado, a gente pensava que a gente também não criava todo o programa do zero. A gente pegava o programa, pegava um programa antigo, fazia o Ctrl-C, Ctrl-V, agora você automatiza o Ctrl-C, Ctrl-V na IA, fala assim, me gere um programa que eu quero que faça isso, 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 aí o cara sai com o esqueletão e você sai codificando. Por isso que o ganho é maior em programa novo do que manutenção. Manutenção ele é bom para achar erro. Aí você fala assim, me fala, deu um código tal, aonde está, o que eu deveria fazer e companhia. Então, acho que, de novo, acho que tem um caminho de eficiência. Eu acho que esse é o caminho mais fácil, mais natural de implementar a IA e aonde tem ganhos literalmente razoáveis aí. Tem um segundo pedaço, que é o que se chamaria de geração de valor. Aí está mais difícil achar os casos de uso e fazer, não, aqui eu vou gerar valor porque eu vou usar a IA. Ou melhor, Generative AI. Porque usar IA como machine learning para fazer um programa que vai fazer de otimização para te dar uma escoragem melhor, por exemplo, é muito mais tradicional. Mas isso a gente já fazia, né? Não é algo que vem do Gen AI, é algo que já está se fazendo há algum tempo. Um desafio que a gente não usou, mas a gente pode discutir, que você falou que tem dúvidas, talvez alguém falou aqui de conseguir explicar algoritmos. Quando você está usando mais de 100 variáveis, começa a ser difícil você explicar por que você tomou essa decisão. E vou além, se não é uma árvore de decisão, é difícil pra caramba você explicar por que você tomou essa decisão. Lembrando que existe erro.
Acho que isso é importante entender. A gente está entrando no mundo probabilístico e não determinístico. Se ele é probabilístico, por definição, você vai ter erro. Então, assim, imagina que tua IA tomou uma decisão errada. Faz parte do modelo tomar decisão errada. Aí alguém, você pergunta qual a maior dificuldade em IA, vai falar assim, mas por que você errou? Faz parte eu errar. E aí não é o errar faz parte eu errar, como, sei lá, eu erro de manhã o caminho para casa. Não, faz parte do modelo o nível de assertividade. Você colocar um modelo que não erra, como todo mundo sabe, é overfit. Se você faz overfit, você vai ter problema. Você tem o problema ao contrário. Então, a explicabilidade, e até tem essas demandas que às vezes os reguladores estão vindo, que eu quero que você consiga explicar, é onde eu vejo que explicar internamente já não é trivial. Explicar internamente de por que você erra já é um desafio. O pessoal esquece que é probabilístico. Né? A primeira vez que você erra, mas por que você errou? Faz parte do game, né? Mas assim, não é trivial. Explicar para um regulador mais difícil ainda. Explicar modelos não é trivial. Eu acho que aí, de novo, a GenAI poderia nos ajudar a tentar. Explica por que a gente respondeu isso, né? Mas a gente ainda não está lá. Priorizar projetos, eu acho que é um ponto que a gente está amadurecendo, né? Que você fez a pergunta. Isso a gente está amadurecendo, porque no começo entrou, todo mundo quer ter a sua, né? Porque aí vira meta, né? Todo mundo tem uma meta aqui de gerar pelo menos um projeto de IA. E aí você começa uma competição interna de todo mundo querendo fazer, e isso gera um pouco de entropia de decidir qual é a ferramenta, que é um pouco o que você está descrevendo. Isso eu diria que a gente não está maduro, mas a gente já melhorou, já começamos vamos criar um critério. O que você está fazendo, qual é o valor, qual é o KPI que você vai fazer, qual é o resultado esperado, vis-a-vis o esforço, e colocar isso numa matriz para a gente conseguir ter uma discussão um pouco mais arrumada, principalmente se for usar algum recurso centralizado. Mas a chance de descentralizar é razoável, então a gente está querendo gerar diretrizes, mas concordando que vai ser difícil segurar, porque vai ser que nem tentar segurar a areia com a mão. Tá? Então, nesse pedaço estamos apoiando um pouquinho, mas ainda estamos evoluindo. Muito bom, Edu. E assim, até para complementar com uma visão do Sandini aqui, que eu acho que seria importante, a gente vê uma descentralização, porque, obviamente, a gente ainda está validando o modelo. É diferente no Digio, é igual no Digio? Como é que vocês estão? No Digio nós estamos no mesmo momento que o Edu, também integramos ali a generativa para escrever histórias, nós acoplamos ao Gira para não ficar com uma ferramenta exposta e ficar dentro dos nossos guarda-reios e ter o log de tudo, do que está passando, para também não fugir as informações. Também plugamos toda a esteira de desenvolvimento para ajudar na construção de casos de testes, e estamos passando pela mesma passagem com os desenvolvedores. Acho que o maior ganho no começo do código com desenvolvedores júniores, você tem um grande ganho com o uso de IA. Mas ainda assim o desenho e a estruturação dos projetos ainda precisa do arquiteto e dos especialistas ali para fazer, porque ela desvia, ela alucina assim na criação de, principalmente os programas de alta performance. Tá? Se eu puder só colocar um pouco. Ai, eu achei que você tinha terminado, perdão. Só um ponto sobre a escrita de histórias, a gente também teve aí tem ainda alguns testes. A gente tem uma quebra de paradigma também, que quando você faz produto e não projeto, que é até uma virada de chave, né, que a gente vê eventualmente nas companhias, quando você faz um produto, você tem a responsabilidade do momento que você concebe até a operação e disponibilidade, enfim. E quando você tem algo técnico, né, como uma IA generativa ali, auxiliando os times na geração de histórias, as pessoas começam a ficar mais distantes da responsabilidade de quando aquilo dá problema em produção. Então, isso a gente tem também um trabalho ali até cultural, né? Foi toda a máquina que fez para mim, então eu não tenho responsabilidade se a gente tiver com erro, tá? Então, a gente percebeu isso também um pouquinho na experiência. Tem dentro do Digio a utilização com as esteiras de desenvolvimento é mais simples. O técnico está mais puxado, mais aderente às novas tecnologias de geração. Para fora e para as outras áreas, todo mundo considera ela como uma bala de prata que vai resolver todos os meus problemas e eu não preciso mais utilizar a minha capacidade intelectual. É só fazer a questão de qualquer jeito que ela vai cuspir a resposta. Só para somar nessa daí, as assistentes para fazer a ata, a primeira coisa, fala assim, não, a ata não sai pronta, Edu, tá ruim. Cara, a gente colocou o Copilot 365, eu falo assim, faz o resumo da reunião. Beleza, vai. Assim, a expectativa era, sai a ata, eu nunca mais vou ter que escrever. Falei, não, é copiloto ainda. Eu brinco um pouco dentro do time,
Falando um pouquinho do exemplo, até usando o Tony Stark, que é normalmente os executivos e os times estão cobrando que nós temos que aprender a correr antes de andar. Então, cara, nós temos que preparar realmente, fundamentar, aprender a andar com a IA para conseguir contornar os desvios e as alucinações que elas nos trazem. E até quando nós vamos estar dispostos a expor isso para os nossos usuários, ou vamos ter que sempre ficar com ela como guarda-reio. Para nós lá, ela não é a solução para tudo, e nós estamos tentando convencer os times de negócio que ela não é para tudo. Senão vão pedir lá, cara, eu quero um cartão de crédito para amanhã, e vai cuspir lá tudo. Isso nós já chegamos a ter histórias uma linha bem estranha, assim. Ela acaba sendo a bala de prata, né, para alguns contextos. E aí, olhando para o contexto cultural, eu estou saindo um pouquinho do script, tá, gente? Desculpa. Mas, assim, olhando para o contexto cultural, né, quando a gente fala de experiência mesmo, vocês, em algum momento, né, tiveram resistência? Porque hoje todo mundo está falando, está todo mundo consumindo, está todo mundo utilizando, ou testando, ou validando, tentando entender como a IA pode melhorar sua produtividade, sua experiência mesmo no dia a dia, né? Mas vocês enxergam algum contrapeso de reatividade, de tentar achar que aquilo não é o momento, que as pessoas estão muito num buzzword, e isso não vai acontecer, isso não está acontecendo? Existe ou não? Realmente é um movimento generalizado, massivo, que todo mundo embarcou? Do meu lado, eu tive pouca resistência, a não ser o time de segurança de informação. Motivos óbvios. Toda a parte de governança e informação de como isso não vai vazar, como eu garanto que aquelas informações que eu estou passando dentro do algoritmo continuam dentro da realidade só da empresa, como que eu garanto que aquele vendor não está fazendo alguma coisa que extrapola essas informações. Então teve bastante receio, tivemos bastante bloco e não avanço com o time de segurança da informação, que acho que faz parte de todo o contexto, como foi colocado até na primeira apresentação. É um desafio ainda a vencer. Tá, mas dos executivos, a única coisa que nós temos de pressão cultural de tem que colocar, tem que fazer. Isso, alguns vendors nos ajudam muito, falando que ele vai reduzir 80% o tempo de desenvolvimento, que não vai ter mais bug em produção. Gente, não existe isso. Tá? Então, daí chega a pressão, o presidente do banco falando, cara, mas todo mundo consegue fazer isso, por que nós não conseguimos colocar de pé? Bom, eu também tenho limitações. Acho que para a gente tem fases, né? Quase igual a curva da mudança, né? Tem negação, enfim. Tem, como eu comentei, né? E eu sou uma pessoa chata no sentido de indicador, né? Eu estava até comentando com eles aqui. Então, tá bom, né? Um parceiro vem e promete aí os 90%, né? Que não precisa mais codar e o meu time ele vai reduzir em 40%. Então, ele passa, normalmente, ele vende isso dentro, né, da área ali de produtos, ou enfim, de negócios, cliente. E quando chega para a gente traz ali para estruturar. Então, tá bom, olha, vamos fazer um piloto, vamos fazer uma POC disso, e no final do dia a gente mostra que realmente não é todo aquele percentual. Então, às vezes tem um pouco de decepção, outras têm um olhar de desconfiança, mas será que você está com vontade mesmo de fazer, que você pode perder seu emprego? Né? Tem isso. E tem o do desenvolvedor também, que às vezes os mais tradicionais, né? Eu não quero usar isso daí, eu gosto de codar dessa forma. Então, acho que tem também isso. Mas a gente tem que... acho que é um passo de cada vez, né, gente? A gente não pode acordar todo mundo, vai ter que ser obrigado a usar IA, e aí vai ser um caos. Mas também a gente não pode deixar de olhar para as oportunidades. O que está dando resultado, vamos chegar até o final, né? Eu falo, gente, também não dá para abrir muito IP, né? Porque senão depois como é que a gente vai saber o que a gente vai lançar para o cliente, que a gente vai disponibilizar. Então, a gente está ali tentando colocar ordem, mas tem um apetite, e a nossa liderança tem muita vontade que a gente consiga usar da forma adequada, segura e que traga toda a eficiência financeira que todo mundo fala, principalmente esse pedaço. Eu acho que esse foi um negócio que saiu do controle da TI total, vamos ser claros, né? Ou seja, a partir do momento que qualquer executivo colocou no chat GPT, escreve para mim meu plano de negócio do ano que vem, esquece. Você não vai segurar isso daí, não. Então, assim, muito pelo contrário. Entrando no ponto dele, ele está absolutamente correto. Onde quem saiu pulando da cadeira foi segurar. Fala, pô, você não vai colocar meu dado no chat GPT que todo mundo vai ver. Então, foi o famoso, vamos fazer os guardrails. E eu acho que foi apropriado. Não acho que tá
tá errado. Porque teve o caso da Samsung, né? Lembra que o cara pegou e colocou no código Python todos os dados, aí todo mundo sabe os defeitos Então, assim, todo mundo saiu. Todo mundo saiu segurando a parte de segurança. Tem uma empurrada, tem o mundo da decepção, que nem eu falar, a secretária falando assim, pô, por que não saiu nota perfeita, né? Então, você também tem o vale da decepção, de expectativas não reais. Mas resistência mesmo, eu acho que não. Acho que todo mundo quer que aconteça. Tirou um programador sênior ou outro, fala, não vou usar essa coisa nem a pau, mas mínimo. Legal, gente. Um dos principais benefícios da IA generativa é relacionado ao nível elevado de personalização em tempo real. Ele permite a criação de experiências altamente customizadas. Na visão de vocês, como essa personalização poderá ser aplicada no contexto de cada um para oferecer produtos, serviços sob medida diferentes perfis de clientes? Sandini. No contexto do digital, assim como todo o mercado financeiro, você vai ter personalização tanto de investimento como de captação de recurso. Você consegue analisar o histórico e proporcionar um atendimento em contexto para o usuário. Nós fazemos alguns testes com chatbot, com interação com voz e entendimento do contexto, principalmente para classes mais baixas, que o público do digital tem bastante, onde o contexto às vezes destoa do que nós estamos preparados para responder, o chatbot antigo não consegue atender, e tem sido bem assertiva nossas experiências para a geração e oferta de produtos para os nossos públicos. Acho que principalmente na geração de contexto e geração de respostas assertivas aos clientes através dos canais de comunicação, é onde nós vemos mais. Tem o que nós estávamos discutindo agora também, a criação, jogar para IA, tentar ajudar a gerar novos produtos. Mas essa é uma parte que ainda não vi nenhuma eficiência. Acho que no nosso negócio eu explorei bastante, né? O fato da gente ter os 3 clientes, o fato de o nosso consumidor receber nos nossos aplicativos, web ali, né, sugestões não só de consumo, o horário que consumo, ou quando você consumiu, porque a gente também tem o dado da transação, então isso ajuda bastante. Ajuda na visão do estabelecimento, como é que ele pode fazer ali, não só promoções, cashback, ele pode trabalhar o horário que as mesas estão mais vazias, ele pode trazer mais clientes para um horário que ele pode reduzir o preço, porque aquele horário era o horário que ele ficava, né, com ociosidade. Então, a gente quer trabalhar bastante, né, e prestar esse serviço. Já pensou quando a gente sai de casa, um sábado ali, né, vou almoçar, e pego no meu aplicativo, ele já mostra ali naquela região onde eu estou parado, quais são os estabelecimentos que eu já consumi, quanto eu consumi, que dia que eu consumi, né? O que eu comi, me mostra a fotinho ali do que eu comi, que também induz a pessoa a querer consumir de novo naquele restaurante, falar que tem uma promoção, né? E a gente tem também o Pede Pronto, que também é um outro produto do grupo, né? Que a gente trabalha bastante com você fazer o pedido e depois retirar, né? Com antecedência ali para trazer mais conforto principalmente para quem está em horário de trabalho. Então, a gente vê bastante oportunidade, né? É um mar, inclusive, de oportunidades. Tem coisa que podemos fazer, né? Tem parcerias, por exemplo, com o Google que podemos fazer, outras nem tanto. Tem a questão de você não pode personificar muito ao usar, por exemplo, né? uma API do Google, mas a gente quer trabalhar nesse sentido. Muito bom. Para você fica mais difícil porque é muito B2B, né, Edu? Rafa, como a IA generativa tem contribuído para aumentar a eficiência do processo de desenvolvimento de software? Você pode compartilhar exemplos concretos onde essa tecnologia resultou em ganhos significativos de produtividade? Foi muito parecido com o que nós já abordamos agora há pouco. Está muito linkado ali, você puxar e automatizar, principalmente a parte de desenvolvimento, criação de estruturas de projetos bases, junto com os devs, principalmente Júnior e Pleno, ele tem um grande ganho, aí chegando a 40% de média. No ganho total, nós chegamos por volta de 5 a 10%, dependendo do projeto. Um dos também coisas que acontecia no Digio, principalmente com o começo da IA, eu tinha muito problema de o código ser MyPrecious. Eu ficar dependente de alguns desenvolvedores que conheciam aquilo, principalmente na casa do Orhun. Chegou no Orhun ali, era a casinha dele, ele ficava com o código precioso, só ele sabia dar sustentação e você ficava refém de um cara. Então, você passando ali, você consegue ter uma melhor leitura do contexto. Toda a parte de geração de casos de teste automatizado, isso está voando, acho que isso é um grande ganho. Com o apoio de um tutor, tá? Às vezes gera muita coisa
gera muito limbo também. Tá? Nós fizemos agora até algumas POCs com as ferramentas aqui, nos ajudaram bastante. Então faz bastante sentido, sim, toda a parte de você puxar. Por incrível que pareça, o nosso maior ganho não foi com a engenharia, foi com o auxílio das escritas de histórias. Tá, o contexto. Para conseguir explicar, muitas vezes você ficava naquelas plannings e cerimônias muito recorrentes, e na deles recorrentes ali para explicar para o dev o que o pessoal de produtos queria. Então ela ajuda a gerar textos que conseguem fazer a passagem desse bastão mais lisa, diminuindo a quantidade de cerimônias. Nós diminuímos por volta de 20% nossas horas em cerimônias, tá? Bacana, muito bom mesmo. Edu, na sua visão, como as empresas podem equilibrar a personalização com a privacidade dos usuários, né? Quais são as considerações éticas ao usar IA generativa para moldar a experiência de usuário e como garantir que as tecnologias sejam usadas de forma responsável? Primeiro eu vou fazer aquele disclaimer, então isso aqui é uma opinião pessoal, não representa necessariamente o que a Núclea deseja falar sobre o tema. Então, letrinhas em pequeno já coloca, né, o disclaimer legal. Eu vou falar uma coisa mais controversa, né? Assim, hoje, uma coisa, acho que vou falar no limite do tempo do que estamos agora, mas do que eu vejo para frente. Então, assim, do que eu vejo agora, todo mundo vai respeitar LGPD. Bom, pelo menos eu não vejo a menor hipótese da gente não respeitar LGPD, consentimento e tudo mais. O momento atual é esse. Como é que eu vejo o futuro? Isso vai cair. Vai cair por uma questão simples. Assim, a gente não vai conseguir competir com as pessoas, com a China, vamos ser claros. A gente não vai conseguir competir com esses caras que honestamente pegam os dados e geram uma experiência hiper personalizada e que a pessoa gosta. Então, se você vamos parar para pensar assim lá atrás, né? Ou seja, todo mundo aqui provavelmente tem um Gmail aqui. Lá atrás não tinha nada desse grande consentimento e estava todo mundo felizão de ter um Gmail gratuito. Eu achava, nossa, isso é sensacional. Óbvio que você era o produto, você recebia propaganda e estava todo mundo feliz. Se a empresa for ética e não fizer nada absurdo com isso, acho que todo mundo estava feliz, mais ou menos, nesse ambiente. Até o teu CTO falou que tinha os Android. Eu fiquei preocupado ele ser de segurança os Android, mas deixando isso de lado, eu quero Não entendi. Eu sou de segurança e estou apaixonado pelo Android. Bom, eu tenho iPhone, mas minha experiência com o Android, eu lembro até hoje, eu fui viajar uma vez para Mendoza, e o cara recebeu a reserva pelo Gmail e meu celular Android começou 3 dias antes. Roteiros sugeridos para você fazer em Mendoza. O cara falou assim, sua reserva está chegando. Ele colocou na minha agenda a reserva a partir do e-mail. Então, assim, privacidade nenhuma no caso, ou total, sei lá, eu não sei se eu tinha consentido no Gmail ou não. Então, assim, pensando a longo prazo, acho que se o benefício da hiperpersonalização trouxer um benefício para o cliente final, eu acho que as preocupações com o sigilo diminuem. O que você não quer é aquela empresa também abrindo aquilo para 500 pessoas ou você recebendo 455 mil propagandas irrelevantes. Então, assim, acho que a hiperpersonalização funciona desde que agregue valor para a pessoa e eu acho que a pessoa aí fica muito menos preocupada com essa questão tão assim. Óbvio, você não quer ter o dado do IR, né, circulando em qualquer lugar porque você guardou ele no Gmail, ou seja lá onde for. Então, mas de novo, não é uma opinião da Núclea, é uma opinião do Eduardo. Por enquanto, acho que a gente vai viver mais restrito, mas eu acho que vai ser que nem tentar segurar a areia. Muito obrigada. Concordo. Tendo a concordar com você, Edu. Ale, na sua visão, como a IA generativa pode melhorar o suporte ao cliente nos mais diversos canais? Quais são os exemplos atuais e as perspectivas futuras para os assistentes virtuais no seu segmento? Bom, acho que a gente também, né, como provavelmente todo mundo já passou por uma experiência de bot, né, aqui os meus parceiros aqui estão com essa experiência de bot, o WhatsApp, a gente está trabalhando ali num conceito de omnichannel, né, então o cliente ele ser atendido onde ele escolher ser atendido, porque acredite, tem muita gente que gosta de falar com alguém no telefone. E eu falo porque quando a gente estava criando a nossa adquirência recentemente e a gente fez algumas entrevistas com clientes e eu me recordo muito de uma moça, não põe isso no site. Eu quero continuar ligando para alguém falar essa informação para mim pelo telefone. São Paulo, né? Então,
eu acho que o cliente ele vai preferir ser atendido onde ele quiser. Pode ser que esse atendimento um dia tenha, né, além da URA, a gente tenha uma IA generativa também dando essas respostas, não precisa ser uma pessoa de carne e osso ali fazendo isso. Mas tem bastante espaço. Eu acho que esse exemplo que eu dei anteriormente, né, de você personificar quando você oferece no canal que ele está usando ali para ele comprar, usar um serviço nosso, a gente quer também trazer isso no canal que ele nos procura para ser atendido. Né? Acho que o sonho, se não de todos dessa sala aqui, mas de grande maioria, você não ter problema com a parte de telefonia. Né? Acho que todo mundo deve ter algum caso de uma experiência não tão boa. Eu, por acaso, no meu app, eu sou chamada de Roberto Amazonas, que no caso é meu marido, por mais que seja o meu CPF. Então, assim, eu acho que isso... eu podia, inclusive, olhar na lei, né, de privacidade, mas só trazendo aqui, eu acho que seria uma experiência muito boa. Você entrar e você, à medida que você vai fazendo, sei lá, você quer ser um cliente da Lelo, se credenciar como estabelecimento. Então, você começa a fazer os passos e a gente ali naquele canal, através da IA generativa, começar a trazer, olha, o seu KNAI, né, que é o tipo de estabelecimento que você é esse. Na sua região, são tantos, né, com a mesma característica. Se é um restaurante, o conjunto de mesas. Olha, trazer uma foto, inclusive, né, de onde ele está localizado para confirmar endereço, gente, que é outro desafio que a gente tem. Né? O endereço nem sempre onde, acho que entregar cartão, a gente ainda entrega cartão fisicamente, né? Mas as pessoas usam o nosso aplicativo para procurar um restaurante. E aí você chega, nem é um restaurante. Acho que várias pessoas já devem ter passado por isso, porque é um desafio a questão do endereço. Então, acho que é nisso que a gente quer trabalhar. Você pode chamar de Judite a IA aqui. Então, você sabe que uma das minhas squads de atendimento chama Judite, porque a gente usa personagens ali que o time... Como é que eu posso dizer? Escolhe, entende que, né, tem algum sentido ali com o produto que ele está entregando, então a gente tem uma que chama Judite. De que maneira a IA generativa pode melhorar a detecção de fraudes e a segurança nas transações financeiras sem comprometer a experiência do usuário? Algum de vocês consegue nos dar insights de como vocês enxergam essa prevenção de fraude? Ali você vai basear muito, na minha visão, tá? Aí fora do Digio, porque no Digio eu tenho cases da própria IA gerando imagem para fraudar a biometria. Isso acontece. Mas na minha visão você vai ter muitos complicadores. Na Europa teve alguns casos bem famosos da IA gerando uma grande quantidade de sinistros. Você pega os carros batidos, a IA gera ele arrumado, você manda as imagens para a seguradora como ele tivesse ok, logo depois você abre o sinistro de um veículo já batido. Então foram alguns casos que você não conseguiria pegar, eles estavam tentando usar a própria IA para gerar recursos de reconhecer alterações na imagem, mas é bem complexo. Então eu vejo alguns casos de evolução para como converter isso numa IA generativa. Tá? Acho que em cartões, né, a gente está... eu acredito, em 2012 eu fiz um projeto com um braço da Mastercard, da Inglaterra, e eu lembro que eles ficaram um tempo aqui no Brasil, escutando e entendendo como que a gente... É triste, né? Mas como que funciona a fraude no país, né? Então, a gente é bem avançado nesse sentido. Então, acho que quando a gente fala de sistemas ali de prevenção, né? De como que a gente escora aquela transação para aprovar, enfim, ou recusar, a gente já vem trabalhando há muito tempo e eu considero ali que ela faz um bom trabalho, tá? Né? E acho que o Digio deve ser semelhante, ainda mais, né, com as bandeiras aí Mastercard, Elo e Visa. Mas tem mais oportunidade, principalmente no ambiente das transações digitais. Eu acho que a gente tem, hoje, a gente tem bastante dificuldade, não no uso, mas de você permitir, por exemplo, que gere, né, um cartão ali virtual para você fazer uma compra e esse cartão virtual depois ele cai, se ele não é que expira rapidamente, ele cai ali num lugar que permite que aquelas pessoas, né, façam fraude. Então, acho que a gente tem ainda oportunidade. Tá? Não, legal, legal.
como a IA se integra com outras tecnologias emergentes, como realidade aumentada, realidade virtual, IoT, e como essas integrações podem criar experiências ainda mais envolventes, né? Eu sei que aí ele vai fugir um pouquinho aqui do contexto, mas é até para a gente explorar um pouquinho o ponto de vista de vocês, né, do tema. Até voltando um pouco na questão anterior sobre a fraude, acho que tem muita coisa que nós podemos pensar com a IA generativa para as fraudes de Pix. O Pix é um grande canal de fraude. No Digio nós temos várias recorrências de acesso indevidos do pessoal tentando fraudar e burlar, e como você pode gerar modelos ali para tentar melhorar a quantidade de fraude do Pix, porque agora há pouco tempo, só no final do ano, que o MedPix entrou para tentar contestar um pouco. Mas não das fraudes sistêmicas de alguém invadir o seu sistema e capturar ou fazer o Pix por ali. Isso eu acho que a maior parte de nós está mitigado. Mas como o usuário não está sendo sacrificado, o usuário não está com uma arma na cabeça naquele momento que está fazendo o Pix, como eu reconheço essa realidade ou tento melhorar a jornada ali para tentar criar um guarda-reio para isso. Com a integração da IoT e todas as novas tecnologias, eu vejo que a IA generativa pode gerar contextos muito atrelado ao que o Ataíde e o Edu trouxeram na primeira apresentação, como eu gero personas virtuais, principalmente na realidade aumentada, com toda a capacidade dela de geração de imagens e outras coisas, quanto você fica num contexto ali de abstração, preso a uma realidade aumentada, preso realmente a uma essência do metaverso, apesar de não ter pego muito legal, mas agora pode ser com todas essas ferramentas que ele consiga trazer o pessoal para uma outra realidade. Vou embarcar mais ou menos no Matrix. Olha, Depois disso ficou até mais simples, ficou bem complexo. A minha resposta vai ficar simples. Aí já é a minha vez da opinião da Lê, né? Então, assim, eu tenho uma forma ali de uma válvula de escape que eu cozinho para minha família, né? E na pandemia aumentou aí até a frequência. E qual é a dificuldade, né? Você está saindo, por exemplo, um dia como hoje, então do caminho eu estou pensando no cardápio, eu estou pensando se tem na geladeira, eu estou pensando se tem na despensa, se eu vou ter que passar em algum lugar para comprar. Então, imagina a gente cruzar, né, essa personificação que a gente faria ali no mercado de benefícios, onde a minha geladeira já traria informações do que está faltando e cruzaria com os hábitos de onde eu costumo comprar e no final do dia vinha ali para mim e falava assim, Alessandra, você autoriza, já está fazendo a compra tal, né, para você porque você está sem esses produtos. Já pensou que legal, gente? Chega na minha casa, tá lá a compra bonitinha, eu não tenho que me preocupar com o que está faltando, né? Então, eu acho que no mercado de benefícios a gente tem espaço tanto para essa questão, né, da alimentação e no caso de restaurante também. Aí eu falei a questão de trazer o prato ali no aplicativo, né? As pessoas elas consomem hoje. Eu fui recentemente num evento e estava falando como é o percentual, o grande percentual de pessoas que consomem por impulso, né? Seja no Instagram ou em outras ferramentas. Eu mesmo, de vez em quando, estou lá meio entediada. Deixa eu ver o que eu posso comprar. E acho que a gente poderia usar algo semelhante também, é claro que também não passar da conta, né, e induzir as pessoas a comerem por impulso, não é essa a minha intenção, tá, de proposta, mas também trazer ali nos horários adequados também, com a IoT ali, cruzar um prato de que ela já consumiu, daquele restaurante que ela está perto, mostrar uma experiência que ela já teve, até porque o Instagram tinha uma foto dela consumindo aquele prato, então acho que tem oportunidade. Bom, vamos lá. Eu vou começar mais no chão e depois vamos viajar um pouco. Então, assim, mais no chão, a gente assim, tem uma série de correlações de coisas que a gente faz, mas não transforma em algo simples. Porque, então, vou dar um exemplo, né? Você falou de fraude em Pix. A gente tem um produto que é para recuperação de valores em Pix, e justamente por que a gente entrou no Pix? Porque 80% da fraude estava lá, né? Mas o que a gente percebe é a correlação. Então, vem uma fraude de alguém tirou o dinheiro da sua conta com um Pix, coloca na outra conta que provavelmente está no seu nome em outra instituição que você nunca abriu, né? E aí, nessa outra instituição, o cara está pagando um boleto, depois, além disso, ele está pagando, fazendo uma TED, então, assim, não necessariamente um Pix fica só no mundo Pix, né? Então, você tem essa correlação enorme de coisas acontecendo até flagar a conta como suspeita, e aí você entra em todas as brigas de conta suspeita, pode bloquear, não pode bloquear. Então, assim, acho que tem uma correlação enorme, tem produtos, tem coisas complexas que estão acontecendo. Acho que o lado mais viagem na maionese seria...
pô, não seria legal ter um Jarvis olhando isso para mim, entendeu? Porque quando vem assim, vai vir um WhatsApp para você responder, confirma assim uma compra, beleza. Mas assim, cara, o que eu queria é ter um agente autônomo que faça isso para mim, né? Porque você recebe o relatório depois assim, ó, seu nome está na Dark Web com 45 exposições, você tem 4, e você fica naquele, o que eu vou fazer com isso? Você não pode fazer muita coisa, né? Mas seria legal ter um agente autônomo, se é para ter, além de para comprar alguma coisa que eu não preciso nem pensar, né? Mas o agente autônomo também cuidando da minha segurança e batendo no meu ombro e falando assim, ó, cara, tem uma coisa suspeita. Você comprou, e sim, não comprei, mas apareceu uma transação. Tem uma compra de Seattle para você de 10 centavos ontem no seu cartão de crédito. Acho que você não fez. Não, acho que eu não fiz. Meu processo foi: pega o telefone, liga para a instituição, fala, não fiz essa compra, né? É 10 centavos, não estou muito preocupado pelos 10 centavos, mas você pode imaginar que provavelmente isso é um teste para uma porrada grande. E eu perco meia hora no telefone falando com alguém para explicar que aquelas 2 transações de 10 centavos em Seattle, não era eu. E aí vai emitir outro plástico, vai chegar. Seria legal ter um Jarvis, né, olhando para mim isso e falando assim, Edu, você acordou agora? Sabe aquela transação à 1 da manhã de 10 centavos? Eu já tomei conta, já liguei para o agente do banco, já cancelei, seu cartão já está vindo, fica tranquilo que nada vai acontecer. Então, acho que isso seria o meu sonho. Acho que eu vou sonhar junto contigo, Edu. Bom, vamos para a nossa última pergunta. Como vocês veem a evolução da experiência do usuário com a contínua adoção de IA generativa? Quais são as tendências emergentes que devemos ficar atentos? Sandini. Bom, o que eu posso ver, eu vejo já na prática, a contínua evolução, aí eu vislumbre no futuro, eu já delirei um pouquinho. Então, trazendo um pouco mais na parte de atendimento e personalização das experiências de venda. E aí um pouco linkando o que o Edu falou, quanto menos proteção de dados tiver, mais as empresas ou outras regiões que tiverem menos proteção, mais personificação teria, mais chance de abordar e vender e ter a venda para o cliente final. Acho que essa é a realidade mais próxima que nós devemos sofrer e ter os impactos. Tá? Acho que eu já explorei bastante aqui, né, sobre esse comportamento, mas assim, se não dá a curto prazo para fazer tudo o que a gente imagina, né, seja por regulamentação, ou seja porque o dado não está estruturado, enfim, eu acho que é muito simples. Eu acho que tem coisas simples que a gente já consegue ir implementando. A gente explorou bastante em visões diferentes, né? Seja de uma pessoa de produtos ali criando uma história, ou um time de qualidade, que eu não explorei esse ponto, mas o time de qualidade está comigo e a gente tem bastante oportunidade, né? E não é só porque a galera não gosta de testar, né? Mas porque a gente deixa de colher o benefício, o resultado rapidamente, porque a gente não automatiza ou porque a gente não testa em jornada. Então, só pegando esse pedacinho, eu acho que a gente tem oportunidade e até curto prazo nisso. Eu acho que assim, de tudo que a gente falou, para trazer algo novo, talvez, mas algo que foi abordado acho que na palestra anterior, que assim, o que te preocupa dessa história inteira, além, acho que é a parte de consumo de energia. Isso não está equacionado. É um consumo de energia violento. Não é algo bem resolvido. De um lado, o Brasil está bem posicionado no sentido da nossa matriz energética, a gente não é muito bom porque nosso ar-condicionado custa um pouquinho mais caro. Então, o Canadá, em alguns aspectos, está melhor posicionado para ter os grandes data centers e companhia. Mas, honestamente, assim, se a gente não resolver a questão de energia, não sei se tudo isso que a gente está imaginando vai rolar. Então, esse é o único... O que está faltando resolver? Para mim, esse é o que falta. E os profissionais de mercado. Agora, você falando, né, me veio na cabeça também a busca por profissionais, que eu acho que todo mundo passa por isso, né? Entre eu sei fazer e efetivamente saber fazer, né? Perfeito. Gente, eu acho que a gente fecha as perguntas do painel e eu acho que a gente pode seguir para o Q&A. Eu viro aqui? Depois. Gente, quanta dúvida. Vocês estavam bem empolgados. Olha olha eu só achando que eu tinha falado pra caramba. Naquele momento que você fala, vou pegar todas as dúvidas, passar para os panelistas, eles respondem depois. Né? Aí a minha resposta foi assim, joga no chat GPT para responder.
Boa. Primeira dúvida. Como o excesso de personalização impede que o cliente possa buscar novidade fora da sua rotina? Alê. Isso é tão fácil que joga pro Jarvis responder. É que eu não acho, é assim, é claro que a gente, por exemplo, a compra por impulso ali, né? Você faz uma vez, você faz duas, mas você tem opção, você sempre tem opção, entendeu? Então, eu acho que eu particularmente acho que personalizar não é ruim, entendeu? Eu acho que isso não impede de sair e buscar outras oportunidades ou outras visões daquele mesmo tema, né? Não vejo problema nisso. Que eu acho que talvez tenha um viés que é aquela história, sabe aquilo que você só vê aquilo que você gosta e fica te empurrando pra você só ver, sei lá, você gosta de Ken Follett, só vê livro do Ken Follett, você vai, pô, queria ver um livro diferente, fazer algo diferente. Pode ter um problema, assim, de oferta, de conseguir não fugir. Não afeta muito o meu segmento, mas eu imagino que num B2C, se você enviesar demais o que você gosta é isso, e só te oferece variantes daquilo que você gosta e não trazer justamente veja algo diferente, veja um filme diferente. Pode ser um problema, sim. Uma visão de consumo, né, de quem está consumindo, mas uma visão de quem está oferecendo é melhor, né, nesse sentido, né? Você enviesa para os produtos, né? Você oferece só o que você quer. Personificado para uma coisa que você gosta, você enviesa para gama de produtos que eu quero com maior valor agregado. Aí você fica muito preso à sua opção, né? Dá para jogar no algoritmo e falar assim, randomicamente sempre oferece uma coisa nada a ver. Não, Ver dá para como ele resolver. age. Matemática resolve. Segunda pergunta. Como a IA generativa pode ser usada para melhorar a acessibilidade em produtos e serviços, garantindo que todos os usuários, independente de suas habilidades, possam usufruir de experiências personalizadas? Precisar de uma IA para processar. Sandini. Case bem legal da Boticário. Se vocês olharem, eles fizeram toda uma reestruturação no site deles para ler as imagens dos produtos e trazer maior acessibilidade para todo o público que tinha deficiência visual. Foi um case até exposto na WWDC Summit, que eles usaram a IA para ler as imagens e colocar o texto nas tags para todas as pessoas que tivessem deficiências visuais conseguissem comprar os produtos deles. Legal. Então isso melhora bem a acessibilidade, traz uma coisa que demoraria muitas horas e talvez fosse desconsiderado se você fosse fazer manual, descrever o que era cada embalagem, cada um dos produtos. Eu acho que isso é uma coisa bem legal para a visão de acessibilidade. Boa. Tem alguns testes com roupa, inclusive, né? Eu só não me recordo a empresa que você tira a foto em alguns ângulos, aí eles te sugerem algumas peças de roupas e eles falam, né, para quem não consegue visualizar como ficaria, a cor. Então ele descreve ali como a roupa ficaria. Legal. Acho que o pessoal aqui do outro lado da rua tentou fazer isso há um tempo. A Pernambucanas Ah, é? tinha uma iniciativa com o pessoal do Fabiano para fazer o provador virtual, onde você tirava a foto e ele encaixava as roupas. Boa. Edu, eu acho que essa pergunta aqui tem o teu número. Você acredita que a generativa pode substituir completamente os humanos em algum aspecto da experiência do usuário ou sempre haverá necessidade de intervenção humana? Eu acho que pode substituir, sim. Não estou falando ano que vem, mas acho que dá. E sim, à medida que for melhorando, quanto mais melhorar, sim, pode substituir programador? Pode. Pode substituir, criar um agente autônomo, que nem eu brinquei com o Jarvis, de decidir sozinho por me comprar? Pode. Então, acho que assim, pensando mais, obviamente, lá para frente, acho que pode. Pode ter coisas que a gente não tenha nem mais intervenção. E sim, pode ser que a gente gere uma geração futura mais burra que a anterior. Pode. Sandini, como vocês estão medindo o sucesso da IA generativa em termos de impacto na experiência do cliente e retorno sobre investimento? Por enquanto, as nossas iniciativas estão galgadas mais em experiência e adoção da IA generativa. Nós não temos nenhum caso de aproveitar ou calcular o ROI exato dela da aplicação. Então, a maior parte dos casos ela acaba não fechando a conta porque o custo acaba explodindo. Tá? Legal. Tirando na parte de desenvolvimento de software, só na experiência. No desenvolvimento ela faz bastante sentido e tem nos acoplado. O custo não é plausível quanto a eficiência operacional humana. Mas
Exemplo clássico, eu vou habilitar o Copilot para a empresa inteira. Na hora que chegar a fatura, você desiste. Não, tira metade ou arranca todas as licenças. Copilot 365 não serve para fazer ata. É muito caro para isso. Boa, a gente chegou à mesma conclusão, tá? Ale, eu acho que essa aqui é uma boa para você. Uma ideia interessante e inovadora. O reconhecimento facial para pessoas com deficiência visual em máquinas de cartão poderia facilitar bastante o processo de pagamento, tornando-o mais acessível e seguro. Incluir recursos que atendam às necessidades específicas de pessoas com deficiência visual, como orientações auditivas claras e opções de confirmação tátil, garantiria uma experiência mais inclusiva e eficiente para todos os usuários? Eu acho que garantiria e seria assim muito legal. Só que a gente tem um desafio, o mercado de cartões, né, o que a gente chama de POS, PDV, que ali é o momento de experiência do cartão físico. É o mercado que menos evolui, gente. É assim, eu tô nesse mercado há 22 anos e você vê muito pouca evolução. Você vê tentativas, inclusive, de utilização de tablets, de celular, e as pessoas usam pouco, né? E aí voltam para o velho POS. E a capacidade daquele hardware hoje não comporta, tá? Eu sei que tem a Cielo, a Rede, todas as grandes aí fizeram experiências no passado, continuam insistindo, e para viabilizar isso, a gente tem aí um caminho nesse meio de pagamento, tá? Na minha opinião. Concordo, acho que o tempo de transação que o POS precisa responder para uma imagem ou qualquer algoritmo fica extremamente complexo. A Amazon Go tentou e ela, mesmo a Amazon Go, voltou um pouco atrás no reconhecimento facial. Estava com reconhecimento facial, aí hoje a experiência melhor é com o cartão ou um QR Code que você gera. Pelo menos na minha visita lá, os caras tinham feito... Bom, você era da AWS, eu ia então. comentar. Você foi quando? Eu fui há 3 anos, vai. Eu estive na Amazon Go em Seattle em junho do ano passado. Junho do ano passado. E já é uma realidade, já é rápido. Voltou para o facial? Você passa pela porta, você entra, você compra, você sai em segundos. Né? Mas, de fato, há 3 anos atrás, quando eles implementaram na Amazon Go pela primeira vez, tiveram falhas, eles tiveram que fazer o recall e eles voltaram para o acesso ao QR Code. Mas hoje, se você for lá na Amazon Go, tanto em Seattle quanto em Nova York, é reconhecimento facial instantâneo. É instantâneo. Assim, você passa e vai. E só vai. Eu participei de um projeto bem interessante, foi a implantação do QR Code no metrô e na CPTM, do bilhete top também, do cartão e todo esse ecossistema, e nós tentamos validar a validação biométrica dentro dos bloqueios, ali para passagem massiva. E o tempo de resposta não era assertivo, mesmo com todos os equipamentos. Quando você fala de um público mais inchado, que você consegue quebrar na entrada o algoritmo de validar quem é mais simples. Quando você fala ali de um volume muito grande de pessoas passando, isso não se... Acabou. Não. Isso não é uma realidade, né? Não funciona, mesmo lá fora você não tem uma validação biométrica tão efetiva para um grande volume de pessoas fazendo pagamento massivo. Tá? Além da nossa infraestrutura, né? A parte de telefonia, eu acho que contribui de forma negativa para que seja bem sucedida essas iniciativas. Os estádios não estão agora. Eu não vou porque não é meu time, mas dizem que o Allianz Parque parece que funciona bem o reconhecimento do sócio torcedor, não sei. Funciona porque você já tem o gama fechado, né? Quando você vai para o público aberto, por exemplo, você pegar aqui em São Paulo, bilhete único, você está falando de mais de 20 milhões de cartões emitidos. Você tem uma base de 20 e poucos milhões ali para passar, o volume é muito alto de pessoas para você fazer o match ali na hora com hardware de baixa capacidade. Em algumas estações, conectividade quase que para metálico. Tá vendo? Então, no caso do Allianz, eu acho que é mais nichado, tá? Eu acho que é um público ali específico. E já sabe quem comprou, mas vão ser 60 mil pessoas, 80. É a mesma coisa que o Amazon Go, ele ainda é um trial, né? Ele não é ainda um launch de mercado. Então, quando você olha para o que a Amazon fez em termos de autenticação de entrada, ele ainda é uma base fechada, porque você se autentica para entrar na loja. Então, você está olhando um contexto limitado. Se você abre um público geral, você ainda não consegue fazer essa coisa ser fluida de fato.
mas está próximo, sim, né? Tá ali, tá tangível. Aqui eu vou abrir geral, vamos ver. Há muita confusão entre IA e Machine Learning e até mesmo Analytics. Todas as tomadas de decisão, elas têm dificuldades porque as pessoas acham que elas estão usando IA, mas na verdade elas só estão trabalhando dados. Será que as empresas estão realmente usando IA? Na minha visão, muitas delas não. Muitas pessoas estão trabalhando ali com modelos de dados achando que estão utilizando IA. Apesar de ser a IA generativa ser uma evolução do machine learning, sempre ser uma construção. Mas alguns, dependendo do nível da empresa, e alguns executivos ainda utilizam papel, nem e-mail eles mandam. Então, para você conseguir explicar e chegar nesse contexto, acho que é muito complexo. A maior parte das empresas, na minha visão, ainda estão utilizando data pura. Nem machine learning estão. Eu concordo. Não, acho que é bom desmistificar um pouco. E aqui a gente muitas vezes, até como o painel falava GNI, a gente tentava falar assim, ó, tem a parte que é GNI, e aqui o principal acaba sendo os LLMs, que é justamente por isso que quando você fala, eu estou escrevendo um texto, estou escrevendo uma história, estou gerando um programa, estou gerando uma resposta e companhia. Sim, está usando, mas de novo, concordando que muitas vezes a palavra é usada de uma maneira mais livre do que um cientista de dados permitiria, né? E literalmente, assim, uma coisa é usar machine learning, uma máquina está aprendendo sozinha, vamos lembrar, e outra coisa, não, estamos usando algoritmos para tomar de decisão. Então, acho que é bom, sim, é bom separar os temas, mas eu acho que também para o público em geral, muitas vezes fica aquele contexto do que é que você está fazendo de sofisticado, vamos chamar assim. E eu acho que é importante a gente usar a ferramenta certa no lugar certo, porque senão também, por exemplo, GNI, ela consegue gerar query SQL. Então, por exemplo, a gente usa Databricks. Se você pega no Databricks e você fala, olha este dataset, você pode fazer uma pergunta em texto, e você está usando o GNI, porque você está fazendo uma pergunta em texto, eu quero que você leia esse dataset e responda para mim como você vê, sei lá, as compras dos últimos 10 meses. Ele vai gerar um gráfico para você, ele vai fazer a query SQL, ele vai entrar. Então, assim, não estou querendo falar que é livre demais, mas sim, você tem muita coisa, porque a LLM agora está entrando em tudo que é ferramenta. Você tem LLM na ferramenta que a gente tem de ITSM, tem LLM para você fazer perguntas, né? Então, quase todo lugar, sim, se está usando modelos de LLM que dependem de Generative AI. Agora, sim, não é a melhor solução para todos os casos. Não é. Para você gerar um KS, não é a melhor ferramenta, né? Então, depende muito do qual é o problema que você quer resolver, se você deveria usar a GenAI ou deveria usar outra ferramenta. Perfeito. Se falou, e é um fato, que estamos lidando com um excesso de informações. Por outro lado, vocês acreditam que falta pessoas com conhecimento para executarem projetos com objetivos claros de ganho para negócios? Uma vez que a capacidade interna de recursos são para manutenção e o novo pode gerar distração? A gente falou um pouquinho de capacidade aqui de encontrar profissionais qualificados, mas eu acho que aqui ele está tentando trazer o equilíbrio entre a manutenção do que se é feito dia a dia e aquele olhar para o novo, né? E aí eu queria que vocês explorassem um pouco. Eu acho que sim, é um diferencial de profissionais e investimento no novo. Então, você tem normalmente a linha de produto busca sempre o novo e o custo para sustentar, se você não tiver uma empresa muito bem pautada com resultados favoráveis, você vai sempre degradar o passado ou legado, ele fica para depois, só vai dar manutenção quando tiver algum incidente. Então, normalmente depende muito do resultado da empresa e do quanto você consegue orquestrar ali do budget para manter o legado e separar e fazer o ROI do que é novo. Aí o GNA vai ser a mesma coisa com todos os outros sistemas, isso não é uma coisa que a GNA está trazendo, isso é uma coisa consequência nossa de mercado há muito tempo. Acho que independente aqui da nossa ambição, né, de IA, eu acredito num modelo de trabalho que, inclusive, a gente não tem 100% na Lelo, né, mas em parte, e a gente trouxe até, começando com o novo, mas que o novo amanhã já né, precisa ser mantido, que é grupos onde eles constroem e eles mantêm, que a gente chama de build and run, né? Tem prós e contras, tem empresas que tentam usar e não conseguem, não é para tudo. Mas, dessa forma, a gente consegue ter ali o grupo, né? aquela squad, aquela tribo, conjunto de squads, com um olhar de, ok, vamos testar o novo, mas para resolver, às vezes, um problema antigo, né?
e a gente não gera o que às vezes a gente brinca que é sucata mesmo, né? Às vezes você está mais preocupado em colocar ali, nossa, me contaram que isso daqui é a última solução técnica ali para a gente colocar no nosso canal, no nosso app. Só que o app não tem performance, né? Ele não tem ali, não se comporta da maneira como a gente gostaria. Então a gente gosta desse modelo e a gente prega isso para tudo, né? A gente tem para aqueles que tem resistência, tá? Eu falo porque eu estou assumindo algumas áreas novas e eu preciso repetir esse caso. O meu marido trabalhou na VASP há uns 30 anos, provavelmente. Um pouco VASP menos, já diz tudo. um pouquinho menos. E a gente vai entregando a idade a cada frase. E ele brincava, né, que ele achou diferente, ele sempre foi engenheiro de software, mas que a engenharia mecânica, eles têm esse tipo de hábito. Então, os mecânicos, os engenheiros que trabalharam naquela manutenção, eles são sorteados, um deles é sorteado para o primeiro voo. Ser uma manutenção um pouco mais complexa. E aí eu brinco, eu trago isso para o nosso ambiente. Então, se você se compromete efetivamente com o que você está fazendo, seja alguma coisa disruptiva, ou seja, dar uma manutenção, às vezes, num código um pouco antigo, até numa linguagem, né, que você está trabalhando ali para evoluir ela, você, não importa se você vai cuidar de produção depois, vai estar de plantão naquele final de semana. Né? Então, eu penso dessa forma. Eu não vou acrescentar nada. Perfeito. Ó, tem algumas direcionadas. Ó. Alelo. Quais os ganhos que já estão sendo colhidos na área comercial com o uso de IA e quais os próximos passos de uso nesse setor? Bom, a Ale, né, como eu comentei aqui, por enquanto a gente só tem feedback ali dos nossos consultores agradecendo porque ele não precisou entrar em 3, 4 ferramentas para descobrir como que ele deveria tratar, né, aquele cliente na abordagem, porque ela já traz ali algumas respostas para ele. Só que acho que eficiência financeira, que é o que a gente busca, e a gente ainda não, a gente está testando, tá? A gente não tem. Mas 2025 é o ano, assim, tudo que a gente tem que fazer de teste, principalmente esses que já começaram, a gente vai finalizar, provar ali o quanto deu certo para a gente pautar, inclusive, o orçamento dessas áreas, tá? Perfeito. Núclea, quais integrações com ferramentas de cibersegurança a Núclea utiliza no tratamento de dados para IA? Rapaz... Não, acho que não. Acho que a gente Não usa. Não usa. A gente passa, que nem eu falei, inspeção de código, 100% do nosso código passa por inspeção antes de subir, mas não com nenhuma ferramenta de IA. Então, não usamos. Digio. Em quais outros serviços são utilizados dados para IA e como é realizado esse tratamento antes do uso? Toda a parte de tratamento de dados passa pelo time Data Science para preparar a estrutura para carregar nos prompts e carregar no LLM. Então, é só feito ali a higienização antes para ver se não está indo nada, nenhuma informação discrepante para ela também não alucinar. Mesmo você colocando o RAG, se você carregar ela com dados discrepantes, ela vai te dar respostas que para ela é assertiva e o RAG não vai pegar. Então são alguns pontos ali que nós passamos pela triagem do time de data antes. E a última, qual o impacto que a IA está causando dentro das funções e responsabilidades dos colaboradores? Existe algum treinamento para que eles utilizem os recursos de IA? Eu acho que é legal, até para a gente fechar aqui o Q&A, essa pergunta eu achei bem bacana. No Digio nós estamos deixando bem aberto, mas a ideia sim é drivar e federar, muito parecido com o que a Grupo Elopar e a Lelo está fazendo, para que também não fique uma adoção desgovernada e que se você tenha limites dentro. Tem até um case bem famoso de quando o pessoal colocou o próprio Copilot dentro da estrutura e mandou ele ler todos os arquivos que lá estavam. Toda a base salarial e tudo isso ficou exposto dentro da Yara só para questionar dentro do Copilot que ele trazia todas as informações da empresa que estavam dentro do SharePoint. Então a ideia nossa é segregar acessos, trabalhar cada vez mais. Então por isso que nós criamos lá dentro como se fosse um bust dentro do Teams, onde eu tenho o prompt e ele fica navegando dentro daquela realidade. Quem consegue falar com aquela conta do Teams vai ter acesso àquele share e aquelas informações.
Bom, para utilizar a Lê, né, a gente tem não só treinamento para quem precisar, a gente tem processos ali dentro das nossas ferramentas ali para tirar dúvidas e faz reciclagem, né? Atendimento também, as coisas que a gente já está testando também, a gente faz treinamento, faz a federação, como eu comentei. E é bem restrito, né? Então, como a gente tem a questão de acesso, segurança da informação, as pessoas ali que gerem os nossos ambientes produtivos, então a gente não teria essa situação, por exemplo, acontecendo dentro da Lelo, né? E até a gente acha que é meio parecido porque o Grupo Elopar que inclusive controla. As diretrizes são as mesmas. As diretrizes são as mesmas. Então, a gente está dessa forma. Acho que vamos separar, assim, teve... Bom, tem cientistas de dados que não precisam de treinamento porque os caras já vêm, já são PhDs. Então, deixa esse pessoal diferente, meio apartado. Depois a gente fez um treinamento junto com o ITA para treinar as pessoas literalmente em ciência de dados, mas de uma maneira mais ampla. Também tivemos treinamento para executivos para tentar colocar todo mundo na mesma página, linguagem, o que é, quando usar, como tratar cientistas de dados. Também teve esse que a gente falou assim, gente, você trata essa pessoa de uma maneira diferente, você não avalia ela por quão bem ela fala em público. Então teve todo esse pedaço também de treinamento de executivos sobre o mundo de dados. E depois, por último, a gente teve algo bem mais, vou dizer assim, com a Start C, 2 dias, já que você falou da Start C, 2 dias de treinamento, mas era um treinamento muito mais de engenharia de prompt. Então, como se faz prompts e companhia. Uma coisa que a gente não fez, mas eu me arrependo, então se vocês querem aprender com os erros dos outros, foi treinar especificamente desenvolvedores sobre o prompt que deveriam fazer para gerar programas. Porque também se o prompt que você coloca no GitHub é ruim, adivinha, o código é ruim. Então, a gente aprendeu meio aos percalços, os números que a gente chegou, mas não foi assim, alargamos e conseguimos esses ganhos. Não, a gente teve que treinar, mas foi um on-the-job training. Se eu falasse assim hoje, se eu voltasse atrás, provavelmente não faria um on-the-job training, faria um training mais estruturado para programadores para atingir o nível de produtividade. Excelente. Gente, a gente fechou as perguntas do Q&A. Queria agradecer a contribuição nas questões, agradecer os painelistas. Eu acho que o objetivo aqui era a gente trocar experiência, um pouquinho de experiência individual, de contribuição de cada empresa, mas também ponto de vista de vocês como profissionais, como pessoas, né? Então eu acho que a gente conseguiu aqui trazer essa visão e poder trocar um pouquinho com vocês. Agora eu queria convidar o Vitor para encerrar aqui o nosso painel. Obrigado, Letícia. Você conduziu brilhantemente, como não poderia ser diferente. Sendo redundante, agradecer a presença de todo mundo que está aqui numa terça-noite com a gente, discutindo, falando de tecnologia. Agradecer a vocês que trouxeram a experiência de vocês, parceiros e que estão na linha de frente do negócio. Então, muito obrigado, Rafael, Eduardo e Alessandra. E eu falei Alessandra porque eu também agradeço ao Alê, senão ser 2 Alês, e ao Rogério que iniciaram nossa noite aqui. A gente fala de parceria com muito cuidado. Parceria para Kiggle é o fim, tecnologia é o meio. E justamente por a gente acreditar em tecnologia como meio para chegar nessa parceria, a gente fala de tecnologia, a gente respira tecnologia, a gente discute tecnologia, a gente fomenta tecnologia com eventos como esse que a gente está falando aqui. Eu entendo que a gente está vivendo uma nova corrida do ouro, né? Isso que se fala muito. E vai todo mundo procurar ouro. Quando a gente vai procurar ouro, nem todo mundo acha ouro, né? Mas se alguém tem que achar, que achem os nossos clientes e parceiros. Então a gente espera poder ajudar que eles achem no caminho o ouro que tanto procuramos e que gastem menos para achar, porque a gente está vendo como é que o negócio está meio confuso até agora. A gente vai ter um happy hour aqui para a gente bater mais um papo. Não deixem mochila aqui dentro, que parece que vai fechar. Já recebi a ordem aqui da minha chefe. Vai fechar a sala. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Muito obrigado de coração. Vamos nessa. Obrigado, gente. Valeu.